pessoal, beleza? Eu vou gravar um videozinho aqui para o canal para falar sobre um assunto que algumas pessoas já me pediram, já me perguntaram e eu quero deixar meu ponto de vista aqui sobre duas coisas, na verdade. Primeira coisa é sobre gráfico Renko, né? E segunda coisa é sobre como ser positivo. Até o título desse vídeo, né, eu quero colocar como ficar positivo no day trade, né, porque tem algumas regrinhas com certeza que a gente usa, né, e que isso com certeza facilita, né, na hora da gente fechar uma conta de um mês, né. Primeiramente, vamos então falar sobre o gráfico Renko, né. Para quem não sabe, o gráfico Renko é esse gráfico. Não tem aqui, deixa eu colocar ele. Ó, 10R, por exemplo. Né? O gráfico Renko ele é formado por pontos. Tá? Então, cada box desse aqui, ó, ele é formado por uma determinada quantidade de pontos. Então, a partir do momento que o mercado andou X quantidade de pontos, ele vira o box. Né? Então, o que, que muda de um Renko para um candlestick? Muda muita coisa. Por quê? Porque no gráfico Renko a gente não tem tempo, né? É um gráfico atemporal. E para mim isso faz muita diferença, né? Porque para mim os princípios básicos, né, do price action é o tempo, a velocidade de um movimento, né? Por exemplo, eu tenho o mercado trabalhando, por exemplo, ele levou um exemplo 20 minutos para fazer uma subida, né? Um movimento de alta, e às vezes em 5 minutos ele engole todo esse movimento. Isso significa muito para mim. Por quê? Porque eu estou vendo que ali naquele movimento teve uma entrada grande de força vendedora. Né? Já o gráfico Renko ele ignora muito, né, esse tipo de leitura. Se a gente for olhar aqui, o gráfico Renko ele tem uma certa vantagem. Ele é direcional. Ó, ele é bem direcional. Dá para ganhar dinheiro com gráfico Renko? Pessoal, tudo que existe no mercado dá para ganhar dinheiro. Tá? Não existe isso. O que vai fazer você ganhar ou não dinheiro dentro do mercado não vai ser especificamente a forma que você opera, mas sim a maneira com que você lida, né, com o mercado dia a dia, seja com seus lucros e prejuízos. Né? Então, assim, dá para ser lucrativo usando Renko? Dá, mas tem uma grande desvantagem, ao meu ver, que é o tempo. Né? Por exemplo, se eu pegar aqui o 8Rs, vamos colocar o gráfico 8R. Ó, se a gente for ver, ele é um gráfico que quando o mercado está em tendência, quando o preço está em tendência, ele fica muito bom. Porém, quando está lateral, não fica tão bom assim. Né? Então, qual é a minha visão sobre gráfico Renko? Para quem o Renko, na minha opinião, ele funciona melhor no dólar. Tá? Por que, que ele funciona melhor no dólar? Porque o dólar ele anda mais em tendência. Tá? Então, se a gente for ver o dólar, olha aqui, ele anda mais em tendência. Já o índice, como ele é um ativo de volatilidade, a gente não vai conseguir pegar tantos movimentos, tantas pernadas assim no Renko. Né? E a forma que eu opero, né, a maneira com que eu opero o preço, né? Eu não opero setup, eu não opero estratégia. Muita gente me pergunta como funciona a sua estratégia. Cara, a minha forma operacional, né, de ler o mercado, a minha leitura é baseada em princípios básicos, né, que é o price action. E dentro do price action a gente tem várias coisas que a gente pode utilizar. A gente tem, por exemplo, a teoria de Dow, que é a teoria da movimentação do preço. A gente tem os padrões de Kindle, né, que são padrões que os Kindles conversam com a gente em determinadas regiões. Por exemplo, a gente tem troca de polaridade, né, que seria o suporte rompido vira resistência, resistência rompida vira suporte. Tem várias outras coisas que as pessoas usam. Por exemplo, o price action junto da análise gráfica, aí o pessoal já começa a colocar indicador, médias móveis, né, aquele tanto de coisa, MACD e tal, tal, tal. O que que deu certo para mim e o que que eu passo para os meus alunos? Ler o mercado de uma maneira simples, price action simples, porque na minha opinião é a maneira mais fácil de você ter resultado. Porque é uma vez, cara, que você abre a sua mente, que você entende a movimentação de um gráfico, você opera qualquer coisa
Qualquer coisa, cara. Ontem, pra vocês terem ideia, eu abri 2 swing trade, né? Um, se eu não me engano, foi em Cosan e o outro em Sula 11. De Cosan ontem mesmo foi pro alvo, né? Eu entrei extremamente pequeno, eu entrei, quer ver, com 500 ações, cara, e deu mais de R$ 1.000, né? Deu mais de R$ 1.000. Ontem também eu fiz um trade aqui no mini índice, no início mesmo do pregão, um trade bem simples, ó. Basicamente, eu vou mostrar como que foi o trade. Eu só não gravei porque ontem eu tava meio cansado, não tava muito afim de gravar vídeo. Então eu só fiz esse trade lá na sala mesmo, né? Então o que que a gente tem aqui, pessoal? O que que a gente tem aqui, ó? Uma resistência, correto? Beleza, o mercado abre. O primeiro candle do dia, olha a importância, os primeiros 5 minutos do dia já me mostram uma pressão vendedora absurda, que ela basicamente engole todo o canto esquerdo aqui, ó. O mercado demorou 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 minutos aqui para dar uma subida, e um candle de 5 minutos rasgou tudo. Aí o que que o mercado faz? O mercado vem, rompe esse suporte, resistência rompida virou suporte, aí ele conversa comigo, aí os compradores começam a assumir posição, compra, 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 o candle estava aqui, aí os vendedores começam a bater, 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 aí esse candle já fala comigo, opa, Arthur, os compradores não tiveram força para subir. Aí, beleza, vamos aguardar o próximo. Aí de novo, compra, 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 compra. Os vendedores, não passa daqui não. Joga tudo para baixo. De novo, segundo candle. Arthur, os compradores não vai ter força. O preço vai para baixo mesmo. Pronto, vendi a ruptura dessa mínima, stop acima da máxima, alvo 2 vezes o risco. Pronto, trade feito. Único trade do meu dia, bate a meta. Olha lá, deu 400 pontos de alvo. Cara, que leitura simples. Eu não precisei, né, ficar falando que é porque o preço buscou 50% disso, buscou a máxima do que do anterior, buscou a mínima do movimento, isso, aquilo outro. Não. Leitura simples. E é isso que eu passo para os meus alunos, simplicidade. Então, por isso que eu falo que a minha forma de ler o gráfico é diferente, né, da maioria, porque eu tento simplificar, eu não quero complicar a vida de ninguém. Né? Seguindo essa mesma leitura, no final ali, na hora que eu estava saindo, deu outra entrada, só que eu não entrei. Olha que simples, o mercado tinha essa resistência, aí ele rompeu a resistência, ele volta à resistência, ele me mostra padrões de novo, e entrada, stop, e o mercado, uau, vai embora. Chegou a dar 1.300 pontos. Tá? Então, tenta colocar objetividade no seu sistema operacional. Tá? Bom, agora eu quero falar sobre como que você vai, né, tentar fechar positivo. Isso vai te ajudar bastante. Tá? Isso vai te ajudar bastante. Então, eu vou usar a calculadora aqui. O que, que eu tenho de dica para vocês? A maioria das pessoas que operam day trade operam sempre com risco-retorno invertido. O que, que é risco-retorno invertido? Por exemplo, o cara sempre arrisca 2 para ganhar 1. Né? Então, por exemplo, o cara arrisca 200 para ganhar 100. Né? Ele fica sempre nisso. Antigamente eu tinha uma mente um pouco mais restrita a operar somente scalp. Né? E aí o que, que acontece? Eu já falei para vocês, o scalp ele tem que ter uma performance muito grande, uma assertividade muito grande. O nível de estresse, hoje eu percebo isso. O nível de estresse de um scalper é grande também. Às vezes a gente se ilude achando que porque a gente vai ficar pouco tempo posicionado num trade, o nosso psicológico não vai pesar. Não, mas não funciona assim. O fato das vezes a gente saber que está entrando com um stop um pouco maior do que o seu alvo, isso já te deixa desconfortável. Então a maneira mais fácil para que a gente consiga ser lucrativo é fazer isso aqui. Sempre busque risco retorno positivo. Quarto, então você está falando para mim que é impossível então ser lucrativo operando scalp? Não, não estou falando isso, tanto é que eu faço scalp, né? E assim, a maior parte das minhas operações vão ser de scalp, né? Porque eu faço um trade ali, 2 no máximo longo, e scalp, sempre que eu vejo oportunidade eu estou fazendo. Só que eu estou te falando o seguinte, se você começar a abrir sua visão para procurar trades que te proporcionem um risco-retorno maior, você vai aumentar e muito o seu payoff. E eu já falei aqui, ó, aumentar bastante o payoff. Cara, é isso aqui que vai te fazer ganhar dinheiro no mercado. Antes, eu
eu não tinha esse entendimento lá atrás. Sabe o que eu pensava? Eu achava que ia acertar todo dia, que ia me fazer ganhar dinheiro. Às vezes, você vai lá pro Instagram, né, e aí você começa a olhar o perfil de um tanto de gente, aí você vê os caras postando, né, de tanta barrinha verde, né, dia positivo, dia ótimo, não sei o que. Cara, mas esquece, aquilo não vai ser o fator determinante para colocar dinheiro no seu bolso. Você pode ter 99% de assertividade, que 1% que você tomar, se você não tiver um risco retorno interessante, leva tudo. E assim, eu conheço operacionais e pessoas que têm assim, taxa de acerto de 35%, 40% e que fecha extremamente positivo, né? Porque o payoff é grande, porque às vezes o cara perde, mas quando ele ganha 3, por exemplo. Ele recupera as 3 que ele perdeu numa tacada só. Então, qual que é a maneira mais fácil para você começar a ficar positivo aqui dentro do mercado? A maneira mais fácil é você tentar diminuir os seus stops e alongar os seus alvos. Como que eu diminuo os meus stops? Qual que é a maneira que eu diminuo o risco dos meus stops? Entrando nas regiões certas. Para você diminuir o seu stop, você tem que entrar nas regiões certas. Para diminuir stop, entre nas regiões adequadas. Como assim? Por exemplo, muita gente, sei lá, opera pivô, né, ou barra elefante, né, barra de ignição, como alguns falam. Aí o que acontece? Cara, o seu stop vai ficar infinitamente grande mesmo. Né? E é errado isso? Não, eu não considero nada errado aqui dentro do mercado. Só que assim, eu acho que existem maneiras mais eficientes para você entrar e para você trabalhar o seu stop. Né? Por exemplo, vamos supor, o cara que comprou o rompimento dessa barra aqui, porque ele viu que o mercado estava rompendo a máxima do dia, olha onde estava o stop dele. Estava aqui embaixo, por exemplo. Estava aqui, ou aqui embaixo do fundo. Olha lá, 600 pontos. Aí a gente que espera um pullback, compra bem no fundo, olha qual o tamanho do nosso stop. Nosso stop estava 220, ou seja, quase 3 vezes menor, né, do que o stop do cara. Isso já é a primeira coisa. Segunda coisa, entre em regiões que você vê que tem espaço para o preço andar, tá? Porque eu falo muito isso na mentoria. Vai ter regiões que às vezes a gente entra e que a gente não tem muito espaço, porque eu ensino a traçar os pontos de entrada e os alvos da operação. Então, às vezes você calcula e você fala, pô, eu estou aqui com 180 pontos de alvo e meu stop está dando 290, 300, será que compensa? Não, acho que não compensa, então eu vou ficar de fora. Porque você começando a adotar essa medida com você, por mais que a sua taxa de acerto vá cair, o seu payoff vai aumentar. E tem que saber, cara, que todo trade que você entra no mercado, toda operação feita já é um trade perdido. Então você não pode ficar com aquela sensação de que você vai ganhar aquele trade. Não, haja tecnicamente, fez o ponto de entrada, deixa correr o trade, posiciona o seu stop. Se for para o alvo, ótimo, né? Mas se der o stop também, faz parte. E você tem que pensar nisso aqui, ó, payoff. Né? Não é porque você tomou um stop que acabou o mundo, que você vai fechar o mês negativo, não, cara. Às vezes, você vai lá, acerta uma outra, você recupera o stop da passada e ainda fecha no lucro. Né? Se você usar essa gestão aí de 2 para 1, que é a que eu mais gosto, né? Você pode fazer parcial para amenizar um pouco do peso emocional. Então, tem várias maneiras, né, da gente se trabalhar o mercado dessa forma. Isso facilita você fechar positivo, porque eu falo isso com sinceridade. Eu vejo muitas pessoas que, assim, às vezes chega para mim e fala, pô, cara, tava 22 dias, tava 20 dias já no positivo, e aí, no último ali, fui fazer uma besteirinha ali e acabei dando, né, tomando um stop e perdendo tudo. Então, não adianta você querer ser perfeito. Eu vejo muita gente querendo ser perfeita. Eu não quero tomar stop. Eu não gosto de tomar stop. Isso não existe, cara. Isso não existe aqui dentro do mercado. O stop ele é um fator fundamental para qualquer trader. Né? Você tem que ser suscetível ao erro. Porque senão você vai querer ficar fazendo médio, você vai querer ficar piorando a sua situação. Então vai essa dica aí para vocês, comecem a utilizar ela, parem de querer ser perfeitos no mercado, isso não existe, assuma seus erros, entrou numa entrada que não foi um ponto bom, assuma que você está errado, sai fora do trade e se reposiciona numa outra região que você considere interessante, beleza? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado de alguma forma. Eu queria pedir, tem muita gente que acompanha o canal, cara, e poucas que deixam o like. Se você gosta aí dos meus conteúdos, deixa o like,
muitas vezes eu gravo vídeo das minhas operações na minha conta real, coisa que poucas pessoas fazem, eu operando o meu capital, ensinando tudo aquilo que eu ensino para vocês colocando em prática, e os vídeos não tem muito like. Então, tipo assim, isso acaba que desestimula um pouco, porque eu não ganho R$ 1 aqui do YouTube, eu não ganho R$ 1, canal pequeno, então eu faço isso aqui, eu comecei fazendo isso aqui lá no início, foi com intuito educacional. Então, peço que você deixe seu like, isso ajuda o vídeo a ser divulgado, né, para outras pessoas. E deixar os seus comentários também, se você gostou, se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aí abaixo, que a gente pode conversar. Beleza? Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Valeu.